Fala, galerinha, tudo bem? Pro Edu na área, bora falar de coisa boa? Sim, claro, né? Vamos falar de coisa boa. Então, para você que está chegando agora no canal aí, seja bem-vindo ao meu mundo. Considere se inscrever no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o nosso vídeo. Estamos aí na busca dos primeiros aí 1000 inscritos, né? Pode aí ajudar a gente nessa saga aí. Não temos aí, no caso aí, apoio nenhum aí de nenhuma instituição. Então, a sua ajuda aí é fundamental. Bem, a nossa aula é a continuação da aula anterior. Então, pegue seu caderno, seu lápis, sua borracha e vamos falar de coisa boa. Sendo assim, solta a vinheta aí, editor. Bom, nosso tema, como eu disse, é a continuação da aula anterior. Então, iremos continuar falando sobre radiciação. Tá? Na aula anterior, definimos o que era uma raiz, no caso aí, né? O que era radiciação. Então, se eu tenho a raiz enésia de A, isso vai ser igual a B. Se somente C, eu pego o B, elevo a N e vai dar o A, ou seja, vai dar esse valor aqui. Cada item tem o seu nome, né? Tem a sua nomenclatura. Então, se você perdeu a aula, volte aí na aula anterior, tome nota aí da aula anterior, certo? Hoje iremos falar sobre as propriedades da radiciação. Bem, vamos começar com a primeira, que é do produto. Então, vou chamar do produto de P1, propriedade 1. Exemplo, então, vamos para o exemplo numérico, né? Ele vai falar que o produto das radicais de mesmo índice vai ser igual a raiz enésia de A vezes B, ou seja, se eu tenho a raiz enésia de A vezes a raiz enésia de B, isso dá para mim escrever, né, reescrever em um radical só. Como seria isso, Pro? Olha como que é fácil. Então, propriedade 1, P1, né, vai ser como? Se eu tenho a raiz cúbica 3AB, aqui dentro desse radical, radicando, todo mundo é multiplicação, ou seja, eu consigo escrever assim, ó, a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de A vezes a raiz cúbica de B. E aí você pode me perguntar, professor, não mudou nada, não, o senhor escreveu aqui, para mim continuou difícil ou a mesma coisa. Pelo fato de você reescrever dessa forma, um exercício mais elaborado, você consegue avançar, por exemplo, cortando, né, um valor que esteja aqui embaixo, assim com esse aqui, ó. Vai te ajudar bastante, tudo bem? Vamos agora então para P2. A P2 vai ser a do quociente, vai ser o camarada aqui, ó, P2. Então, o quociente entre radicais de mesmo índice seria como? A raiz enésia de A dividido pela raiz enésia de B é igual a raiz enésia de A dividido por B. O professor falou a mesma coisa. Olha como é simples, com o número, ó. P2. Se eu tenho a raiz quarta 2 dividido pela raiz quarta 3, isso ficaria um radical só, a raiz quarta de 2 terços. Isso vai te ajudar bastante. Percebe que nessa aqui, o índice tem que ser sempre o mesmo, tudo bem? Se fosse índice diferente, eu não consigo aplicar essa propriedade. No caso aqui, a P2 não dá para aplicar. Perfeito? Vamos para a P3. A P3, eu vou chamar a P3, essa aqui dá... Essa aqui, ó. Essa será a P3. Quando eu tenho a raiz enésia de x elevado a n, percebe que esse n aqui é igual a esse n. É o mesmo número, tudo bem? Então, esse número aqui do expoente é o mesmo número aqui do índice. Eu vou cortar esse n com esse n e vai ficar só o radicando aí, no caso, o valor que está lá dentro da raiz. Vamos lá para o exemplo, então, com o número P3. Se eu tenho a raiz sexta de 2 elevado a 6, ou seja, olha só, 6 é igual a 6. Então, eu posso cortar esse 6 com esse 6 e vai sobrar só quem? Só o 2. Bem, fácil por enquanto, tranquilo, né? Tranquilo, então bora lá. Vamos para a P4. A P4, vou chamar essa aqui, ó. Radical dentro de radical, P4. A raiz da raiz, tudo bem? Como seria a raiz da raiz? Olha só a P4 como que é simples. P4, propriedade 4. Se eu tenho a raiz quadrada da raiz cúbica
da raiz quarta de 2. Professor, tem 3 raízes dentro da raiz? Sim. Isso aqui ficou horrível, né, professor? Melhora, né? Vou melhorar esse 2 para lá, então. 2. Vai ficar igual a raiz de 2 vezes 3 vezes 4. Aí você vai perguntar aí, né, na sua casa, aí onde você estiver. Professor, de onde saiu esse 2 aqui, né? Você pode me perguntar. Olha aqui, ó, ele tá aqui, ó, ele não aparece, ele vem oculto. Não perca a aula anterior, que ele vai falar isso para você. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, 6. 4 vezes 6, 4. A raiz, 4. Bem, vamos para a P5 agora, a propriedade 5. A propriedade 5, vou usar esse aqui, ó, P5. Ele vai falar o que na P5? Se eu multiplicar ou dividir o índice e o expoente pelo mesmo número, olha só aqui, ó, eu estou dividindo aqui por P, aliás, multiplicando por P, multiplicando por P. Não altera o valor do meu radicando, o valor da minha raiz lá, não vai alterar. Como seria isso em números, pro? Ó, seria assim, ó, P5, tá? Propriedade 5. Tá ruim de escrever hoje aqui, viu? Vou tentar de novo aqui para melhorar. Tem que caprichar, né? Dá uma caprichada. Enquanto eu tô caprichando aqui, você capricha aí no seu like aí, compartilhe aí o nosso vídeo, tudo bem? P5 seria como, ó? Se eu tenho a raiz décima 2 elevado a 5, o que eu posso fazer como estratégia? Dividir o índice aqui por 5. Eu posso dividir o expoente por 5. Percebe que é o mesmo número? Sempre o mesmo número, pro? Sempre o mesmo número. Então, vai ficar 10 dividido por 5, vai ficar 2. Não preciso colocar o 2 lá dentro. E 5 dividido por 5 é 1. Então, a raiz quadrada de 2. Vamos para P6 agora. Propriedade 6. A propriedade 6, eu vou chamar essa aqui, ó, de P6. 6. Seria essa aqui, é bem simples, é só uma simplificação, tá? Da radiciação. Então, vamos lá. P6. Propriedade 6. Seria a raiz cúbica de 2 elevado a 2. Seria isso, pro? Ficaria assim, ó, a raiz cúbica de 2 elevado a 2. Tudo bem até aí? Espero que esteja tudo bem. Tome nota no seu caderno, né? Deixa eu diminuir aqui para melhorar o espaço. Tome nota, né? Deixa aí comentários aí que vai ser muito bom, pro. E assim a gente vai crescendo em conhecimento, bem? Bora lá então, vamos continuar. Então, P6, vamos aí agora para a última aí, P7, né? Vou vir aqui na potência, que na verdade essa P7, ela faz parte da propriedade da potenciação. Seria isso, pro? Seria bem assim, ó. Vou marcar aqui, no caneta. P7. Na verdade é uma alça aí da potenciação, tá? Se eu tenho 2 elevado a 2 terços, percebe que quando eu olho aqui para a propriedade, o meu denominador sempre vai ser o meu índice. E o meu numerador, olha só aqui, ó. Meu numerador é o meu expoente. Então, eu vou usar esse raciocínio aqui, ó. Ponto aqui o radical, né? O meu denominador vai ser sempre o meu índice, então vai ser 3, 2 elevado ao quadrado. Certo? Professor, faltou a última aí. Faltou mais uma que eu estou olhando na tela e estou vendo que o senhor não falou. Eu não falei dessa aqui, certo? Na verdade, essa nem é uma propriedade, é só uma definição, né? Toda vez que você tiver o seu radicando como 1, a sua resposta sempre vai ser 1, tá? Ó, vou dar um exemplo básico aqui. Vou nem chamar de propriedade, tá? Então, pensa aqui, ó, se eu tenho a raiz horrível, né? Vamos esse lápis aqui. Ah, vamos voltar. A raiz radicando 1 dá 1. Posso ter até 1000, né? Olha só.
Eu vou pôr um aqui. Isso vai dar 1, certo? A raiz de 1000 de 1 vai ser igual a 1. E assim a gente falou de cada propriedade aqui, né? Falei de todo mundo aqui, certo? Professor, por que que essas propriedades são importantes? Por que que eu tenho que ter ela aí no meu cérebro, no caso? Porque isso vai ajudar você aí na hora de você estar fazendo cálculos mais avançados, tudo bem? Não vai dar tempo aqui, eu tinha deixado reservado aqui esses exercícios para fazer, mas na próxima aula aí eu simplifico, né? Começo simplificando esses radicais, já fica para você aí como base aí, ver se você realmente entendeu as propriedades. Passa aí pro Pro, na próxima aula aí eu vou responder um por um e você compara aí a resposta, na verdade, no caso, com o que você aí chegou em conclusão aí, resolvendo o exercício. Então, um abraço aí, né? Vamos terminar a aula por aqui. Vai ter continuação. E assim a gente se fala na próxima aula. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.